E olha quem tá aqui agora, gente. Correndo pra lá, correndo pra cá. Já mudou a bancada, não tem mais nada de crochê aqui. Agora tem mosaico. Mosaico ecológico. Seja bem-vinda. Obrigada, viu, Beth. Como é que tá o povo de Paraibuna? Bem, tudo bem, graças a Deus. Bem? Então tá bom. Eu brinquei no começo do programa que você faz um mosaico tão delicadinho, ela corta tão pequenininho. Dá pra ver aqui, ó. Ela corta tão pequenininha as embalagens. Esse é pequeno. Olha isso. E eu adorei a proposta. Adorei a proposta de hoje. Mostrou, do né? Mosaico? Do mosaico e da peça, escapulário de porta. Então, o escapulário é uma peça que muita gente gosta, né? É uma peça fácil de fazer. Na porta do meu quarto tem. Isso. E aí, hoje eu trouxe um passo a passo bem facinho. A pessoa vai fazer rapidinho. Então, vamos lá? Vamos lá? Vamos colocar aqui no meio, gente. Essa pecinha aqui, a gente encontra nas casas de materiais para artesanato, olha. É um recorte a laser, são de variados modelos, Isso, né? tem de vários tamanhos. Esse, por ser um escapulário, eu resolvi fazer um pouquinho menor, né? Não tem peças desse daí bem maiores, mas eu resolvi fazer pequeno por causa de ser o escapulário. Então, aqui eu vou começar só mostrando que, assim, essa madeira, ela vem assim, né, em MDF. Então, a gente vai aplicar no meio dela aqui um branco, tá? Um latex PVA branco. A gente aplica com cuidado só para não borrar a borda. Se quiser, pode colocar fita crepe para tampar, né? Eu gosto dessa borda assim, né? Porque o recorte a laser fica bonito, mas né? é daí para não bater o branco lá. Então a gente tampa, né? Para deixar só o branco aqui. Eu passo o branco nela toda. Aí eu trouxe uma pecinha adiantada aqui. E que ela fica é bem assim, rápida. ó. É bem rapidinha, tá vendo? Aí eu passei aqui. Aí eu venho já com o plástico, né? Eu vou escolher, no caso aqui eu peguei um plástico bem colorido, tá? Aí, você até tirou. Tá? Bem colorido. Então, assim, Ótimo. o corte é bem fácil, Beth. A gente pega um pedaço de plástico, tá aqui, né? Qualquer plástico que a gente usa em casa. Das embalagens. Das embalagens. Né? E a gente vai cortar assim, ó. Tá vendo? A gente faz tipo uma vassourinha aqui. É sempre o corte que a pessoa pergunta se corta de 1 a 1. Daí vem aqui, ó, e eu corto nessa posição. E eu tenho os quadradinhos. De acordo com o tamanho, eu vou diminuir ou aumentar as peças. Posso fazer peças maiores ou menores. Sim. Tá? Então eu vou cortar. Nessas embalagens você já corta mais ou menos do tamanho que você gosta? Eu gosto de deixar elas assim. E daí, quando eu vou fazer o trabalho, eu pico. Porque daí cada peça vai depender de um tamanho, né? Entendi. Nesse caso aqui, eu tenho, por exemplo, 2 tamanhos, tá vendo? Aqui eu tenho um plástico menorzinho. E aqui eu já tenho um plástico um pouquinho maior, ó. Ah, verdade. Vendo? Olha, se você vê a diferença, maiores. tá misturado, mas dá pra ver a diferença que um é bem Mais menor. compridos. Isso. E aí, de acordo com o desenho. Aí nós pegamos cola branca, normal, cola extra PVA, né? Cola branca. E nós vamos passar a cola branca assim, ó. Nós depositamos a cola na peça. A cola não pode ser passada esticada. Tá? Diferente de quando a gente vai aplicar um papel que a gente estica bem com o rolinho, aqui não, aqui eu deposito, tá vendo? Eu vou depositar a cola e aí com o auxílio de um pincel, também. isso, aos poucos, porque senão ela seca muito rápido, né? Se tiver calor, então ela seca muito rápido. Aqui, ó, tá vendo? Eu depositei, eu molho um palito na cola, eu posso até colocar aqui mais perto, dependendo como vai fazer. Ficou ótimo, E aí vai colocando aqui, ó. Aí é um trabalhinho de paciência. Mas fica tão bonito. Que vai colocando, 1 a 1, você vai colocando, ó. Aqui. Ah, tá. O fato de já ter cola ali, ele aqui, gruda. Já pega aqui, Sim, né? ele vira Funciona como uma pinça. Eu ia falar isso. Tá chegando cola quente aqui, que eu acho que você vai precisar daqui a pouco. Eu já vou ligar pra você. Pode tá deixar, bom? pode deixar aqui do Vou lado. ligar desse lado aqui que fica melhor. Tem uma... Já acho que ela já tá aparecer quente, aqui. ela já tá quente, pode deixar. Já tá quentinha? rapidinho, Tá já. mesmo. Daqui a pouco a gente... Então aqui é só a gente coloca as pecinhas uma do lado da outra. Lembrando que a gente tem que deixar um espaço entre elas, tá? Porque depois nós vamos rejuntar. Então a gente deixa um espaço entre elas e vai colando aleatoriamente. Deixa eu fazer o seguinte, pedir pro meu amigo desse lado aqui, ó, mostrar mais de pertinho. Porque, olha, é bem pequenininho mesmo, viu, gente? Ó, e ela fez como se fosse o cercado, por isso que ela usou os cantinhos do coisa. Então aqui é bem pequenininho
assim mesmo, ó. Nesse caso, como não temos risco, mas a gente tem o molde aqui, o legal é você colocar sempre a parte reta da peça na parte do risco, para você formar o círculo. Porque se eu coloco ela torta... um mosaico bem feito. Se colocar ela torta, ela vai desfocar, tá? Entendi. Então aqui no caso você vai só colar. A gente cola tudo e aí a gente tem que esperar um tempo de secagem. Esse tempo vai variar do tempo como tiver, se tiver calor, se tiver frio. Aí depois que ela seca por completo, vai demorar umas 6 horas, às vezes no sol 2 horas, 1 hora, depende do tamanho da peça, tá? Aqui eu já tenho uma peça pronta, tá? Todinha colada. Opa, vamos colocar uma perto da outra aqui. Gente, a Silmara, ela já faz isso há muito tempo, então por isso que ela fez com essa rapidez, com essa praticidade toda aqui, Mas viu? vai fazendo aos pouquinhos que dá certo também. Dá Só também. ir colocando. No comecinho você ia fazendo aos pouquinhos, né? Agora a gente faz um pouquinho mais rápido. Então aqui o começo, aqui já adiantado. Aqui eu já colei, eu só colei, né? Aí a gente pega rejunte branco. Vou tirar esse aqui então, pode tirar. Aí a gente pega o rejunte branco normal, rejunte de construção, e a gente vai fazer uma pastinha. Ó, tá vendo? Como se fosse uma pastinha mesmo, ó, de rejunte, não muito mole. Vai colocando um pouquinho de água, um pouquinho de água e vai medindo. Aqui é bem pouquinho, por isso que eu faço em potinhos assim. Tá. E a gente coloca em cima da peça, ó. E com a ajuda do dedo mesmo, eu não uso espátula, porque a espátula ela pode tirar as pecinhas, porque é muito sensível. Então nós vamos passando, ó, o movimento circular, ela pega toda a peça. Aí se tiver, aqui a minha peça não tá, mas se você quiser colocar uma fita crepe, conforme eu falei, você protege, porque o arabesco a gente vai pintar depois. Então para ele não borrar de rejunte, que é branco, né? Que a gente passa. Nossa, gente, é pouquinho mesmo. Ela ainda retirou o excesso. Bem pouquinho, olha. ó. Tem que tirar o excesso aqui todinho, certo? Aí eu pego um paninho, levemente úmido só. E aí, se o tempo estiver bem seco também, ou bem calor, você tem que limpar rapidamente, porque ele seca, tá? Ele seca rápido o rejunte, se ele estiver no sol. Preenche todos os espaços. Preenche todo o espaço que nós deixamos. Ó. E aí, conforme ele preenche o espaço, ele fica assim, ó. Tá vendo? Lindo! Fica certinho. Aí aqui, ó, eu tenho uma peça que tá parecida, já tá seca. Pra fazer o escapulário, você vai precisar de 2. De 2, exatamente. Então, assim, eu trouxe o passo a passo, mas aí aqui no caso, teria as 2 peças. Eu venho com verniz normal, de artesanato, e vou colocar o verniz e passo por toda a peça aqui. Só passo o verniz e deixo secar. Verniz fosco ou brilhante? Verniz fosco ou brilhante, não tem problema. Já que eu gosto do freguês. Isso. Aí aqui, ó, não tem segredo, Beth. Aqui o que acontece? A gente vai usar um gel envelhecedor e vai passar o gel aqui na peça, tá? Ah, sim. Vai ficar como esse? Isso, vai ficar assim, mais escurinho, aqui como você já esse. Passou eu já passei o gel. envelhecedor? Isso. E aqui eu passei o latex branco. Não tem segredo, é só você passar aqui na peça e não precisa acabamento. E não tem dificuldade de Não achar, tem dificuldade, viu, é facinho. E aí aqui eu cortei 1 metro de fita. Eu acho que é uns 2,5 centímetros. Como e é aí que por você isso que é a faz? cola quente. Tá quente? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai colocar um pouquinho de cola quente aqui no meio, porque daí para não aparecer do outro lado, certo? E a gente vai colar a fita aqui de um lado. E aqui a gente faz um acabamento com o próprio adesivo, né, da marca, se a pessoa tiver um adesivo. A gente cola um de um lado e o outro do outro lado aqui. Mantenha o lado certo da fita. Isso. Colocou brilhoso, mantém o brilho pra cima. Bom. Aí com a cola quente mesmo a gente cola Nossa Senhora de um lado e o Divino do outro. Aí na peça pronta você vai ver que ele fica um de costa. Colar. Você quer colar aqui? Aqui, dá. Vamos ver aqui, quer ver? Aí você vê que ele fica um de costa pro outro. Que a gente pode colocar cola. Tanta gente fazendo mosaico, não é mesmo? Como cresceu, assim, o gosto. Inclusive, Silmara, vou convidar você e vou convidar todo mundo que está acompanhando o Combina, gente, que amanhã, dia 12, a gente vai conhecer uma artista uma mosaicista. Olha que legal. legal. A Cristina Passaretti estará participando do nosso programa e ela faz mosaico como arte sacra. Uma história muito bonita. Que lindo! Viu? Então, sentadinha lá pra você assistir. Eu quero conhecer, com certeza. Vai ser muito vou assistir. bonito, viu? O programa amanhã começa às 11h30, viu, gente? Porque é dia 12. Ó, aí aqui tá... Porque no caso aqui eu teria que ter limpado um pouco melhor. Como você vai limpando, depois passa o verniz, ele fica vai ficando certinho. Mais Isso, fica limpinho. Colorido, parece que eu limpei mais, rapidinho. né? Então aqui, ó, tá vendo? Ele vai ficar um de um lado e o outro do outro. Então ele tem que ficar sempre de costa um pro outro. Isso, assim. Porque gente, na vou porta... mostrar aqui bem no meio mesmo. Sim. Que a porta fica no meio aqui, um de um lado, o outro do outro.
Assim que eu faço também. Na minha casa o divino fica pra porta de fora. Olha. Aqui, quer mostrar aqui? Melhor ainda, né? Enrolei a fita. De um lado o Divino Espírito Santo, do outro lado Nossa Senhora Aparecida. Aí. Já abençoa a porta da casa. Um ótimo presente. Sim. E confesso pra você que eu nunca tinha visto feito com mosaico. É porque o mosaico, quando ele é mais pesado, ele fica difícil fazer escapulário. Mas muito bonito. o de plástico não, que daí ele Dá fica essa leve. leveza, Isso, ele não tem peso, né? Ele só tem o peso da madeira. E Por isso essa, que ele... por ter feito tão pequenininho Sim. assim, como fica singelo, como fica Bem bonito. pequenininho, né? Viu? Eu até trouxe pra você, deixa eu ver, tá aqui no meu bolso, um pingente. Bem pequeno mesmo, já que mas você... esse aqui vai ser muito difícil. Olha aqui, gente. É pra ser pequeno, então é pequeno mesmo. Olha isso. Um Bedivete pra você. Lindo. Você é linda, Silmara. Obrigada, Beth. Que carinho. Obrigada. Vou usar muito, viu?